como o Pablo Marçal venceu as eleições em São Paulo, né? Eu tô gravando isso aqui no dia 7, segunda-feira. Ontem, dia 6 de outubro, aconteceu o primeiro turno das eleições municipais, né? E eu já tinha gravado um vídeo anteriormente, né? Que eu não ia ficar falando de política, mas isso aqui é interessante. Isso aqui que eu vou trazer nesse vídeo é interessante, porque vai muito além da política. Então, fica comigo, analisa comigo, porque vai ser legal. E antes eu quero já deixar um aviso muito bem claro aqui, tá? Que eu não sou analista político, então eu posso cometer erros. Pode sim haver falhas nessa análise, então muito cuidado aí, tá? Na hora das críticas, muito cuidado. E eu não sou apoiador do Marçal, nesse vídeo aqui eu vou apenas descrever a linha do tempo dos fatos que ocorreram, entendeu? Dos fatos que ocorreram durante a eleição. Então eu separei aqui entre 5 tópicos, né? O que aconteceu ontem, né? Que ontem foi o dia da eleição. Os números, a cronologia, ou seja, a linha do tempo da eleição. O pós-eleição, o que eu acho que vai acontecer nos próximos dias. E o que dá para tirar disso tudo, né? Qual é o aproveitamento, o resultado de tudo isso? Então vamos lá. Eleição de ontem, o resultado, eu já esperava isso aqui praticamente, né? O Nunes e o Boulos no segundo turno, surpreendendo a quase todos. Esse foi o resultado. E foi a eleição mais apertada desde 2008 em São Paulo. Eu sei que não sabia dessa, no primeiro turno das eleições de 2008 também foi bem disputada. Foi 33,61 do Gilberto Kassab, né? Na época era candidato, contra a Marta Suplicy, que conseguiu 32,79. Foi uma diferença de 0,82%. Você pode observar aqui que foi uma diferença bem pouca de votos, ok? 2.140.000 contra 2.088.000. E no primeiro turno jamais ocorreu um empate triplo entre os candidatos. Jamais ocorreu de ficar um ter 29%, outro ter 29% e outro ter 28%. É praticamente impossível de acontecer, e aconteceu. Mas vamos lá para os números, né? O Nunes fez 29,48%, totalizando 1.801.000 votos. Eu vou arredondar aqui, tá? O Boulos fez 29,7% com 1.776.000 votos. E por uma incrível coincidência, o Marçal fez 28% com 1.719.000 votos. Essa vida, viu? As coincidências que a vida dão, não é mesmo? Agora vamos para a cronologia. Por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Qual o motivo por trás disso? Eu decidi fazer justamente por causa da cronologia dessa eleição, que foi diferente de todas as outras. Eu não acompanhava a eleição, mas eu decidi acompanhar essa. Para ver o que ia acontecer no final, né? Qual seria o desenrolar de toda a trama, de toda a história. E isso aqui não é sobre Pablo Marçal, não é sobre política, e sim sobre o storytelling. É muito importante que você entenda a diferença do que o storytelling traz nas situações cotidianas, né, que a gente vê por aí. Dá para encaixar, se você for reparar, dá para encaixar sim o storytelling no roteiro dessas eleições, né, que aconteceram em São Paulo nesse ano. Mas vamos agora para a linha do tempo, né? O que aconteceu desde o início e o que vai acontecer depois. Anteriormente, né, antes de julho, estamos falando aí da metade do ano, da primeira metade do ano. O enredo dessa eleição era justamente o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos, né? Porque o Nunes era o prefeito de São Paulo tentando disputar a reeleição, e o Boulos era o seu principal adversário, né? Que ele já tentou disputar as eleições de 2020 e perdeu no segundo turno para o Bruno Covas, né? Depois veio acontecer o que aconteceu, ele acabou falecendo, e aí o Ricardo Nunes assumiu, além dele já ter disputado a presidência também em 2018. Então o enredo, a trama toda dessa eleição era justamente Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos. Então vamos lá, no dia 8 de agosto de 2024 acontece o debate da Band, né? Ninguém botava fé no Marçal. Todo mundo tava com uma sensação estranha de não saber o que esperar, entende? Porque tinham candidatos novos, obviamente tinham caras novas, e ninguém sabia o que ia acontecer. Só que aí ele começou a falar.
Ele falou que o Boulos é cheirador de açúcar, né? Fez os apelidos dele, né? Para-choque de comunista, Chatabata, Bananinha, da Pena, Paz o M, em ataque aos outros candidatos, né? E isso, de certa forma, pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém estava esperando por isso, ninguém estava esperando por essa postura agressiva, nem os próprios candidatos esperavam isso. Isso, de certa forma, acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Porque era a primeira vez que ele estava debatendo, né? E outros ali também. No dia 14, no dia 19 de agosto, aconteceu o debate do Estadão e da revista Veja, né? Que foi o famigerado episódio que o Marçal mostra a carteira de trabalho pro Boulos, né? E ele tenta dar um tapa na carteira de trabalho, não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? E esse debate foi marcado também por acusações e brigas. Tanto é que aconteceram tantas acusações e tantas brigas, né, farpas entre candidatos e candidatos, que os candidatos não foram no debate da Veja. Só foram o Marçal, a Marina e a Tabata nesse debate, né? Você pode ver aqui. E os outros três, o Boulos, o Nunes e o Datena, simplesmente não foram. Eles só simplesmente decidiram não comparecer por causa do comportamento do Marçal. E o debate aconteceu só com os três mesmo, né? Por causa justamente disso aí, por causa do comportamento do Marçal. Mas no dia 1º de setembro aconteceu o debate da TV Gazeta, o famoso debate antes do caos, né? Que foi marcado por mais acusações, mais brigas. O Datena sai do lugar dele, ele vai até o Marçal e não faz nada. Não faz nada. A mediadora do debate parecia uma professora de quinta série, né? Eu lembro de estar assistindo isso aqui ao vivo, eu lembro dessa cena, né? O Marçal fica provocando o Datena simplesmente vai e não faz nada. Fica parado e depois volta, né? O Marçal fica gritando, quer ser prefeito ou ditador, né? Bom, esse debate aqui foi marcado por essa cena e só precederia o debate da TV Cultura, que foi justamente o Marçal acusando o Datena de Jack, né? Que eu não posso falar essa palavra aqui, porque senão vai dar ruim. E o Datena simplesmente não se aguenta e dá uma cadeirada. Ele mete-lhe a cadeirada e não tá nem aí não, meu amigo. Ele mete a cadeirada, depois xinga logo em seguida. Se não me engano, a TV Cultura disponibilizou a gravação full screen dessa cena aqui. Eu vi, foi sensacional. Mas há controvérsias, né? Será que ele deveria ter dado a cadeirada? Será que ele não deveria ter ido para cima do Marçal? Bom, aí depois disso, o Datena foi expulso e o Marçal fez uma cena ridícula na ambulância, que foi essa aqui, que pra mim não teve sentido nenhum isso aqui, né? Parece que ele tomou um tiro aqui, a expressão dele, meu Deus, parece que ele tomou uma facada aqui, isso não faz o menor sentido. E depois ele mesmo fala que armou cena em ambulância após a cadeirada, né? Então, ele até falou numa outra entrevista que dava para ir correndo pro hospital, então, sinceramente, não teve motivo nenhum para isso aqui acontecer. No dia 17 de setembro aconteceu o debate na Rede TV, né, que o Marçal e o Nunes começaram a discutir logo no início do debate, logo nos primeiros 5 minutos do debate, os dois já estavam discutindo, apontando o dedo um pro outro, xingando, um falando que ia prender o outro falando que ele estava ligado com o PCC. Aí foi uma discussão acalorada, rolou tanta gritaria, mas tanta gritaria, que a mediadora do debate, né, Amanda Klein, teve que interromper o debate por alguns minutos e advertir os dois, porque senão não dava para continuar. Não dava para continuar os dois gritando ali, entendeu? O Marçal tava gritando no microfone, o Nunes estava gritando de volta com o microfone cortado e as cadeiras foram parafusadas no chão, tá? Vou deixar muito bem claro aqui que todas as cadeiras desse debate foram parafusadas no chão em seus devidos lugares. No dia 20 de setembro aconteceu o debate do SBT e a partir desse ponto aqui a situação já estava insustentável, né? Todo mundo já tinha percebido o que estava acontecendo, qual era a estratégia, a tática do Marçal, que era fazer justamente essa campanha agressiva, e todos os mediadores a partir do debate da Rede TV, que foi o anterior, disseram que teriam mais... Teriam, não seriam, né?
Teriam mais duros é foda. E todos os mediadores, a partir do debate da Rede TV, disseram que seriam mais duros nas regras, não permitindo xingamentos, ofensas, apelidos, bananinha, chatabata, Boules. Nossa, Boules, eu confesso que nesse apelido ele acertou, viu? E no caso de descumprimento delas, seriam usadas advertências e até mesmo expulsão do debate se necessário. E por incrível que pareça, nesse debate aqui, tudo ocorreu bem. Tudo correu bem, o Marçal respeitou as regras, né? Não sei se era porque ele estava no SBT, né? Que é a emissora do Silvio Santos, e há poucos dias atrás ele tinha partido, mas não sei se foi por causa desse motivo, mas tudo correu bem dentro das normas. Agora vamos para o dia 23 de setembro, o debate do Flow, o episódio da agressão, né? E antes do debate, o Nunes e o Marçal já tinham trocado umas farpas ali nos bastidores, acusações sobre ambos, o PCC, o Marçal falando que ele é a tchutchuca do PCC, aí o Nunes falando, até apelido você quer roubar, tchutchuca? Foi sensacional isso. Foi esquenta, né? Foi esquenta pro debate. E o debate ocorreu também bem. Eu ia colocar aqui que o debate ocorreu bem, só que nos últimos 40 segundos do debate, aos 45 do segundo tempo, o Marçal decide falar que ia prender o prefeito, o Ricardo Nunes. Ele só decide falar que ia prender o Ricardo Nunes, né? E aí o Tramontina adverte ele, falando, ó, você não pode falar isso. Aí ele espera mais 10 segundos, aí ele fala de novo que ia prender o Ricardo Nunes. Ele fala, você não pode falar, você está sendo advertido pela segunda vez. Aí ele fica mais 10 segundos calado. E aí, faltando 16 segundos para acabar o debate, ele fala pela terceira vez, é expulso. E nisso, quando ele estava voltando para o lugar dele, um assessor dele dá um soco em outro assessor marqueteiro do Nunes, né? E aí o debate acaba em confusão, gritaria, né? Isso aqui tudo foi transmitido ao vivo, aqui o Tramontina aqui atrás escondido, o Nunes aqui, o Datena aqui do lado dele, né? E depois do debate, o Marçal ainda acusou o Flow de receber dinheiro da prefeitura, né? Informação que foi negada pelo grupo Flow aqui, né? Flow nega acusações de beleza pura. Por que eu tenho que pagar para ler notícia, hein? Aqui, ó. Flow nega acusações de Marçal sobre recebimento de verbas da prefeitura e manipulação. Realizamos debate independente. Enquanto o candidato à prefeitura de São Paulo terminou em confusão após o Herculto ser expulso da transmissão e os seus assessores agrediram o marqueteiro de Nunes, né? Dia 28 de setembro acontece o debate da Record e a Record foi rigorosa na segurança, tá? Eles investiram pesado na segurança, copos de plástico ao invés de vidro, cadeiras parafusadas, cada um podia levar os seus seguranças. E novamente tudo ocorreu bem, né? Tudo ocorreu bem dentro das normas, né? Aconteceu um debate civilizado, né? Houve trocações de farpas, né? Houve acusações de um lado para o outro, só que dentro da medida, né? Sem agressões e ofensas, né? Sem ninguém agredir ninguém e sem ofensas, né? Nem pré-debate, nem pós-debate. Agora no dia 30 de setembro aconteceu o debate da Folha de São Paulo e esse debate foi mais um debate que teve acusações, ataques, e o Marçal nesse debate aqui ele insistiu no mínimo umas 5 vezes para o Nunes falar sobre o BO da mulher dele de violência doméstica, e no geral o Nunes foi o mais atacado do debate mesmo, né? Ali a essa altura do campeonato, tanto o Boulos quanto o Marçal quanto a Tabata já estavam mirando mais no Nunes, porque já era nítido que ele ia ter uma maior aprovação da população, e foi exatamente isso que aconteceu. E no dia 3 de outubro, né, o último debate, o debate da Globo, né, a Globo também reforçou a segurança, né, padrão Globo de qualidade, né, gente, isso aqui é inegável, né, o mediador, que foi o César Tralli, proibiu que fossem mostrados documentos e papéis durante as perguntas e as respostas. E no meio do debate o Boulos acaba mostrando o exame toxicológico, né, que o Marçal tinha acusado ele de ser um aspirador de pó, e acabou que ele foi advertido depois disso, né? Não podia, o César Tralli deu a punição para o Boulos e eles trocam farpas durante o debate. O Boulos mostra o papel, não dá para saber se é negativo ou não, ele diz que é negativo o exame contra as drogas, e é isso aí.
Dia 4/10, faltando 2 dias para a eleição, Pablo Marçal, na noite de sexta-feira, decide fazer a sua última aparição no podcast do Vilela, né? Ele já tinha ido outras vezes como convidado, agora ele foi como candidato e tudo estava ocorrendo bem, até quando ele foi questionado sobre a prova que ele não mostrou no debate da Globo sobre o Boulos. Ele decide postar um laudo médico alegando que o Boulos realmente é o aspirador de pó que ele tanto falava, né? Só que a polícia investigou e viu que o laudo era falso, não tinha nada de Guilherme Castro Boulos aqui, o CPF estava errado, o RG estava errado, o médico que ele colocou aqui e essa assinatura não tem nada a ver, porque o médico já tinha morrido e a polícia investigou, descobriu que o laudo era falso e o juiz pediu que a segunda conta do Marçal do Instagram fosse derrubada faltando 24 horas para a eleição. E isso aqui talvez tenha sido o maior erro que ele cometeu. E só um parênteses aqui, o Vilela teve que apagar o podcast depois disso. Se você for lá no canal do Vilela, você vai ver que não tem mais o podcast dele com o Marçal, né? O último podcast dele foi com o Boulos, né? A Prefeitura de São Paulo, de candidato, né? A Prefeitura de São Paulo, transmitido há mais de 5 dias. E, bom, agora, o que eu acho que vai acontecer no pós-eleição, tá? Provavelmente o Ricardo Nunes vai ser reeleito, mas por uma diferença baixíssima, tá? Muito baixa. O Boulos vai vir quente para o segundo turno. Se pelo primeiro turno já dá para ter uma ideia de que os dois ficaram na mesma porcentagem de votos, já dá para ter uma ideia de que o Boulos vai vir preparado para o segundo turno. Já o Pablo Marçal, se ele não for preso pelo que aconteceu durante as eleições, ele vai provavelmente abrir algum curso e vai destravar mais alguns códigos que faltou destravar para ele ganhar no primeiro turno, né? Em 2026 é 98% de certeza que ele vai tentar disputar a presidência do país usando justamente esse discurso do sozinho contra tudo e todos. Ele conseguiu fazer 28% dos votos e é provável que ele venha forte, tá? É provável que ele se saia muito bem depois disso tudo, porque ele conseguiu chamar uma atenção de boa parte do Brasil para si mesmo. Isso foi muito positivo para ele. Ele sai dessa eleição com um saldo positivo no final das contas, o famoso caiu para cima. E São Paulo vai continuar a mesma coisa, infelizmente. Se já tá ruim com o Nunes, vai ficar igual ou pior com o Boulos, né? Infelizmente é isso que vai acontecer. Agora, o que dá para tirar disso tudo é que mesmo depois de tudo isso, mesmo essas eleições tendo um candidato que não teve tempo de televisão, teve 2 contas no Instagram derrubadas, tomou uma cadeirada ao vivo, provocou outros candidatos, foi expulso de debate, criou um laudo médico falso contra outro candidato, acusou o prefeito de violência doméstica que ameaçou prender ele, acusou outro candidato de ser cheirador de açúcar, mentiu sobre a morte do pai de outra candidata, teve um assessor que agrediu outro ao vivo também em debate. Ainda assim, 1.700.000 pessoas votaram nele e sim, eu acho que isso é preocupante, tá? Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, 1.700.000 pessoas votarem nele, eu acho que no mínimo preocupante. E uma coisa a gente deve conhecer, que o cara cumpriu o que prometeu. Ele de fato cumpriu, porque ele sempre falava que não ia ter segundo turno e realmente não teve, para ele. E o número 28 vai ser lembrado dessas eleições, vai sair lembrado como um número que derrotou o Pablo Marçal e causou a sua própria queda, além dele mesmo. Vinícius Montanari na voz e até o próximo vídeo.